graça e a paz de Cristo nessa noite. Estamos aqui começando mais uma vez a nossa live e peço perdão por não ter começado assim no horário programado, que era 20 horas cravado, né? São agora 20 horas e 13 minutos. É porque estive preparando meu violão, né? E preparando o cântico dessa noite. Então, devido a isso, né? Estou começando agora nesse horário 20 horas e 13 minutos. Estou começando assim. E também porque, como toda a minha live eu posto no YouTube, né? Já consegui a liberação de outro vídeo, né? Por causa da questão de direitos autorais. Não sei nem por que isso ainda existe no YouTube com relação a músicas de inários, né? Já que as músicas dos inários mais tradicionais, todas elas têm composição acima de 70 anos, que já não contempla mais a questão do direito autoral na legislação brasileira. Mas, de uma maneira geral, eu dou graças ao Senhor nessa noite por mais essa oportunidade de estarmos aqui louvando ao nome do nosso Deus, cantando cânticos a Ele nessa noite para a honra e glória dEle, nesse momento. Então eu louvo ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui cantando cânticos ao seu nome. E antes de começarmos a live, claro, evidentemente, vamos estar orando em nome do Senhor Jesus nesse momento, ao começarmos essa live dessa noite. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Nosso Deus e nosso amado Pai, quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estar mais uma vez aqui nessa noite buscando a tua face, glorificando a ti e nunca me esquecendo dos teus benefícios, Senhor. Porque verdadeiramente em tudo tu tens cuidado de mim, tem cuidado da minha família e principalmente tem cuidado daqueles, Senhor, que tu tens visitado e daqueles que tu tens, Senhor, ó Deus, tido a oportunidade de ver esta live e ser assim edificado para a tua honra e para a tua glória nessa noite. Então, ó Deus Todo-Poderoso, que tu venhas, Senhor, a dirigir todas essas partes, Senhor, porque, na verdade, o que faço aqui, Senhor, eu reconheço que, antes de tudo, é para dar glórias ao teu nome. É, antes de tudo, trazer com fidelidade a tua palavra para que vidas, Senhor, sejam exortadas, sejam consoladas e sejam edificadas em teu nome, ó Deus Todo-Poderoso. E nessa noite aqui, quero te agradecer mais uma vez, Senhor, por essa oportunidade, porque sem ti nada posso fazer. Então é isso, ó Deus, confiado no poder do teu Espírito Santo, revelado na tua palavra, revelado em nós, em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. A paz de Cristo Jesus, aos irmãos Rodolfo e Karen, Deus vos abençoe. Quero também saudar o nosso irmão Paulo César, Deus abençoe aqui também no Instagram, tá bom? Então, como eu tinha falado antes, eu vou começar essa live cantando este hino. Para quem está lá no Facebook, né? A paz, irmão Paulo. Quem está lá no Facebook vai ver a letra que eu compartilhei lá na tela. Eu consegui compartilhar hoje na tela o hino do Inário Novo Cântico, que é o hino de número 11 do Inário Novo Cântico. Eu vou estar cantando aqui, né, nesse momento, esse hino para a honra e glória do nosso Deus. Vamos estar louvando a Ele, hino de número 11 do Inário Novo Cântico. Aquele que tem acesso à internet, né, o computador, pode chegar até consultar, né, pode consultar rapidinho ou ver aqui pelo Facebook, né? No Insta, pelo menos eu não sei como ainda ter esse recurso, né, de divulgar tela, né? Eu não sei como fazer isso, né? Acho que tem que ser feito tudo manualmente mesmo. Mas aí eu vou estar tocando e cantando, então dessa forma estaremos louvando ao nosso Deus, já que o tema dessa live de hoje é a santidade de Deus. Então nada melhor do que cantarmos um cântico
que tem a ver com toda essa questão da exaltação da santidade de Deus, principalmente da santidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o nosso Deus trino, nosso Deus triuno, excelso Criador. Então, nada melhor do que cantar cânticos, mas esses cânticos eu sempre tenho cuidado de evitar problemas relacionados a direitos autorais devidos. Por isso que eu canto só músicas de Inário, né? Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo também porque eu gosto delas também, né? Vamos estar assim louvando ao nosso Deus. Hino 11. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. E antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, has de ser Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Pronto. Então, vamos agora então nesse momento estarmos assim nos voltando para a palavra do Senhor com o tema de hoje, né? Agora eu vou estar aqui tirando daqui, né? Vou tirar aqui Vou tirar aqui agora, né, a música e vou aumentar aqui a visão, né, da câmera aqui, né? Agora sim. Pronto. A câmera em visão geral agora. Pronto.
Agora vamos aqui, né? Vamos aqui à leitura do texto bíblico. Vamos estar então abrindo as nossas Bíblias. O livro de Jó, capítulo de número 15. Livro de Jó, capítulo de número 15. Vamos estar assim lendo esse texto agora. Jó 15. Tá? Jó, capítulo de número 15. Estamos agora em Jó 15. Diz assim o texto. Então respondeu Elifaz, o temanita: porventura dará o sábio em resposta a ciência de vento, e encher-se-á a si mesmo de vento oriental, arguindo com palavras que nada servem, com razões de que nada aproveita? Tornas vão o temor de Deus e diminuis a devoção a ele devida, pois a tua iniquidade ensina a tua boca, e tu escolheste a língua dos astutos. A tua própria boca te condena e não eu. Os teus lábios testificam contra ti. És tu, porventura, o primeiro homem que nasceu, ou foste formado antes dos outeiros, ou ouviste o secreto conselho de Deus e a ti só limitaste a sabedoria? Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, e muito mais idosos do que teu pai. Porventura fazes pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que dirigimos nós? Por que arrebata o teu coração? Por que flamejam os teus olhos para voltares contra Deus o teu furor e deixares sair tais palavras da tua boca? Que é o homem para que ele seja puro? E o que nasce de mulher para ser justo? Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto menos o homem que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. Escuta-me, mostrar-te-ei, e o que tenho visto te contarei, e o que os sábios anunciaram, que o ouviram de seus pais e não ocultaram, aos quais somente se dera a terra, e nenhum estranho passou por entre eles. Todos os dias o perverso é atormentado, no curto número de anos que se reservam para o opressor. O sonido dos horrores está dos seus ouvidos. Na prosperidade lhe sobreveio um assolador. Não crê que tornará das trevas, e sim o que espera a espada. Por pão anda vagueando, dizendo: onde está? Bem sabe que o dia das trevas lhe está preparado à mão. Assombraram-no a angústia e a tribulação prevalecem contra ele, como o rei preparado para a peleja, porque estendeu a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso. Arremete contra ele obstinadamente, atrás da grossura dos seus escudos, porquanto cobriu o rosto com a sua gordura, e criou enxúndia nas ilargas. Habitou em cidades assoladas, em casas em que ninguém deveria morar, que estavam destinadas a se fazerem montões de ruínas. Por isso não se enriquecerá, nem subsistirá a sua fazenda, nem se estenderão seus bens pela terra. Não escapará das trevas a chama do fogo, secará os seus renovos, e ao assopro da boca de Deus será arrebatado. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será sua recompensa. Esta se lhe consumará antes dos seus dias, e o seu ramo não reverdecerá. Sacudirá as suas uvas verdes como a vide, e deixará cair a sua flor como a oliveira, pois a companhia dos ímpios será estéril, e o fogo consumirá as tendas de suborno. Concebem a malícia e dão à luz a iniquidade, pois o seu coração só prepara enganos. Vou orar mais uma vez nesse momento. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença me coloco aqui, e, ó Deus, te agradeço por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir nessa noite para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, iluminando o nosso entendimento a cada momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero avisar a vocês que estão aqui comigo que é o seguinte, que como eu estou na casa da minha sogra, então automaticamente o que acontece? Vai ser natural ouvir alguma coisa de fora, tipo televisão alta, conversa alta, tá? Quero pedir perdão a vocês, tá? E tenham paciência, assim, para estar, assim, nessa nossa jornada de exposição da Palavra de Deus. Amém? Então, vamos, assim, prosseguir com
a nossa meditação dessa noite. Então vamos lá. Então, quando olhamos para o texto bíblico, a gente percebe que ele faz, antes de tudo, ele, diferentemente do primeiro diálogo dele, da primeira fala dele, ele dessa vez não foi tão cortês assim em relação a Jó. Ele já foi diretamente ao ponto e acusou Jó mais uma vez de algumas coisas importantes. O que ele acusou de Jó? Ele acusou Jó de ser impenitente, ou seja, um pecador que não confessa seu pecado diante de Deus e o abandona, um irreverente, já que ele se achava um indivíduo que poderia questionar diante de Deus a sua sorte, a sua situação, e também um herege. Um herege no sentido de quê? De que o ensino da época deles era que cada indivíduo que sofria, cada indivíduo que passava por uma calamidade, com certeza era um ímpio, era um pecador. E Jó, pelo contrário, ele acaba dizendo até que muitos pecadores, muitos ímpios, muitos rebeldes, eles, ao invés de serem castigados por Deus, muitas vezes estavam passando até por períodos de prosperidade. E aí, nesse sentido, para ele Faz e os dois outros amigos, Bildade e Zofar, isso era uma heresia. Então, Jó era acusado de ser um herege. Por isso que quando você lê o texto aqui, ele diz, versículo 4, tornas vão o temor de Deus e diminuis a devoção a ele devida. Então, isso é uma acusação de heresia, quando a gente olha para esse texto. Então, quer dizer, de uma maneira geral, todo esse capítulo em que ele vem a falar, não deixa de ser verdade tudo aquilo que ele está falando. Agora, o ponto é a aplicação a essa realidade. A aplicação indevida a Jó. É como um médico que chega, o que acontece? Vê o paciente e não o diagnostica corretamente e empurra para ele um remédio que não tem nada a ver com a doença que ele está passando. Então esse é o caso dos amigos de Jó. Diagnosticam totalmente a situação de Jó de maneira errada e querem aplicar a ele um remédio que não tem nada a ver com a situação dele. E a situação de Jó era justamente essa. Como a gente conhece anteriormente, nos capítulos 1 e 2, Deus permitiu Jó passar por um período de prova. Deus submeteu Jó a uma prova do seu caráter, a uma prova do seu sentido de justiça. Jó ele sabia que do início ao fim Deus estava provando. E nesse sentido é importante. Em nenhum momento Jó mencionou a presença ou a figura de Satanás. Mas sim, ele sempre se preocupou em manter seu diálogo e dar a devida glória a Deus. E aí, nesse sentido aqui, quando a gente olha para todos esse texto, isso está falando sobre o quê? Sobre a qualidade principal de Deus, o seu atributo principal. E que atributo é esse? A santidade. É justamente isso, o atributo de santidade. E é disso que a gente quer falar aqui, tá bom? A paz de Cristo Jesus, irmã Gelsa, seja bem-vinda aqui, Então aqui, a irmã Gelsa, ela me acompanha desde as lives da época da pandemia, A irmã Gelsa me acompanha. Eu estou ciente que a irmã mora em Campos, Isso. E aí aqui, ela está perguntando para mim, pastor, eu moro em Campos de Goytacazes, gostaria de saber se aqui onde eu estou está a igreja. Olha, eu falo uma coisa para a irmã agora. Agora, no momento, eu estou congregando na Igreja Presbiteriana do Brasil, tá? Mais especificamente na terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis. Tá? Agora, no caso da irmã, eu vou responder para a irmã. Se a irmã está perguntando uma coisa nesse nível, eu vou consultar aqui e vou verificar se há alguma igreja presbiteriana. Então vamos lá aí na sua localidade. Então, deixa eu colocar aqui, Igreja Presbiteriana em Campos dos Goytacazes. Vamos lá, vamos ver se há alguma igreja. Se há, eu vou lhe dar o endereço hoje, sem problema nenhum, tá bom? Então, a referência que lhe dou é a Igreja Presbiteriana de Campos, ou Igreja Presbiteriana Central de Campos. É a referência que eu dou à irmã, tá?
Então, se o caso é esse, então aí está. Endereço dela. Deixa eu pegar aqui o endereço. Geralmente nos sites tem o endereço. Não tem problema nenhum, tá? Então eu vou pegar aqui, ó. Vou copiar aqui o endereço e o telefone da igreja. Pronto. Tá? Então agora eu estou congregando na Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, está aqui, ó. Está aqui o endereço. No caso, Igreja Presbiteriana de Campos. Tá? Aí está o endereço aqui no Avenida 15 de Novembro, 87, Campos dos Goitacazes, e aí está o telefone da igreja. Tá bom, minha irmã? Então, aí está. Para mim não tem problema, tá? Não tem problema. Congregue nessa igreja próxima à irmã. Estou recomendando, tá bom? Se sentir à vontade nela, louvado seja o nome do Senhor. Tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui no texto, né? Então, a gente está falando sobre a santidade de Deus. A santidade de Deus, o que acontece? Justamente ao observarmos esse texto vai apontar para algumas verdades absolutas, tá? Verdades absolutas acerca da santidade de Deus. A primeira delas é a seguinte, é que a santidade de Deus é aquela que se manifesta através da transcendência de Deus em relação às criaturas. Ou seja, é aquela que se manifesta através da transcendência de Deus em relação às criaturas. Vamos ver aqui novamente o texto. Então respondeu Elifaz, o temanita, porventura dará o sábio em resposta à ciência de vento? Então nós vemos aqui, e encher-se-á a si mesmo de vento oriental, lembrando que o vento oriental é um vento fustigante, é um vento muito forte, né? Arguindo com palavras que nada servem, com razões de que nada aproveita. Então já está falando aqui, outra vez, falando sobre a transcendência de Deus. Mas o principal aqui, tornas vão o temor de Deus e diminuis a devoção a ele devida, pois a tua iniquidade ensina a tua boca e tu escolheste a língua dos astutos. A tua própria boca te condena e não eu, os teus lábios testificam contra ti. Está falando assim da característica de Deus ser um Deus absoluto. Tá? De Deus ser um Deus absoluto. Então, nesse sentido, Deus sendo absoluto, nós percebemos que a santidade de Deus ela é demonstrada, em primeiro lugar, nessa transcendência. E o que é essa transcendência? Como eu disse, Deus, por ser criador e sustentador de todas as coisas, ele dá o tom da ideia de santidade, que é justamente o quê? Santidade significa separação. Santidade é separação, é algo que é retirado do uso comum do dia a dia, mas principalmente algo diferente. Então, a santidade de Deus representa o quê? A glória de Deus. E a glória de Deus, em outra forma, em outra palavra que a gente pode usar para a glória, é justamente o quê? Beleza. Ou seja, a beleza, o resplendor, não é? Que dá essa ideia. E aí podemos ver tudo isso acerca da transcendência de Deus. Nós vemos aqui em Isaías 40, 25. Abra sua Bíblia em Isaías 40, 25. É sempre bom a gente passear pela Bíblia, por quê? Porque aí a gente põe em prática o seguinte princípio. A Bíblia se interpreta por si própria. Então temos aqui Isaías 40, 25, que diz: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Então a gente já pode perceber aqui a transcendência de Deus em Isaías 40, 25. No primeiro livro do profeta Samuel, né? O livro histórico do primeiro livro de Samuel, na Septuaginta é conhecido como o primeiro livro dos reis, né? Na Septuaginta é uma contagem diferente. Lá Samuel é primeiro reis, segundo Samuel é segundo reis, primeiro livro dos reis é terceiro livro dos reis e segundo livro dos reis é o quarto livro dos reis.
Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo de número 2, que diz assim: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Louvado seja Deus. Não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Tá? Então, aí está. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Então, nós vemos aqui a transcendência de Deus aqui marcando as nossas vidas. Então, é a transcendência de Deus. Deus está além de nós. E aí temos Apocalipse capítulo 15, versículo de número 4. Apocalipse 15, versículo de número 4. Apocalipse 15, versículo de número 4. Apocalipse 15, versículo de número 4. Então aqui está Apocalipse 15, versículo de número 4, que vai dizer assim: aquele cântico, né? Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Então temos aí, para a glória de Deus, mais uma vez aqui, né, esse texto, para confirmar acerca da questão da transcendência de Deus. Aí eu entro com vocês aqui, especificamente, sobre a questão do princípio regulador de culto. O que é o princípio regulador de culto? É cultuarmos a Deus segundo os princípios que ele estabeleceu, principalmente no Novo Testamento. E aqui eu já posso falar de uma maneira bem clara sobre essa questão do princípio regulador do culto, é que quando olhamos para o texto bíblico, o que Deus estabeleceu, principalmente no Novo Testamento, nós que vivemos o pacto da graça. O pacto da graça, ele foi prefigurado no Antigo Testamento e revelado quando da morte de Cristo. Quando Cristo diz, está consumado, foi assim revelado de uma vez por todas o pacto da graça. E aí, dentro do pacto da graça, o que foi estabelecido como princípios de culto para nós? Nós temos aqui, vocês podem ver isso tanto em Coríntios quanto em Colossenses, mas eu quero pegar só Colossenses. Então, Colossenses, né, principalmente Colossenses, capítulo 3, né, capítulo 3, que vai dizer o seguinte, né, 3:23 diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Então, isso aqui é o princípio geral do culto. Temos que fazer para Deus, e não pensando assim, eu faço um culto para que eu me sinta bem. Eu faço um culto para que esse culto venha falar ao meu coração. O culto foi bom, o culto foi ruim. Não existe questão de culto bom ou ruim. Existe sim, nós temos que nos entregarmos a Deus por completo. Essa que é a grande questão. Então, o que podemos ver então? Em Colossenses a gente pode verificar, né, que Deus nos ensina, né, acerca desses princípios de culto. Então vamos ver aqui, que a gente pode perceber aqui, Colossenses, né? Colossenses, então, vai dizer para a gente assim, Colossenses 3, versículo 16, que vai dizer o seguinte acerca do princípio do culto. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, o princípio de culto estabelecido por Deus inclui isso. E se a gente ver mais na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulos 12, 13 e 14, principalmente no capítulo 14, fala que o culto deve ser o quê? Principalmente no ambiente em que estamos reunidos como igreja. Deve ser um ambiente de ordem e decência. E em nenhum momento nós vemos no culto
teatro, dança. Não vemos nada disso, porque não são elementos que fazem parte do culto neotestamentário. Não faz parte. Então, o princípio de culto deve ser um culto em que venha a exaltar o nome do Senhor e não voltar-se para nós mesmos ou para aquilo que nos agrada, mas sim agradar única e exclusivamente a Deus. E aí Deus estabeleceu esse culto. E aí por isso que a gente fala no culto da transcendência de Deus. Justamente por isso. Existe a imanência. O que é a imanência de Deus? É a habitação do Espírito Santo de Deus em nós, nossa intimidade com Deus, quando fechamos a porta do nosso quarto e estamos ali buscando a Deus sozinhos. Isso já fala da imanência de Deus, ou seja, de Deus presente conosco, de Deus como nosso amigo, de Deus como nosso companheiro. Agora, no meio da congregação, deve ser exaltado acima de tudo a transcendência de Deus, a santidade de Deus acima de tudo. Então a gente deve ter esse cuidado com relação a isso. Por isso que o culto, acima de tudo, deve ser o quê? Teocêntrico. Tendo Deus como centro e não o ser humano em querer atender às suas necessidades. E ainda vou mais longe. O culto deve ser cristocêntrico, ou seja, a pessoa de Cristo é que deve ser exaltada do início ao fim do culto. Então, por isso, mesmo nessa exposição que estamos aqui, essa exposição a gente tem que se lembrar o seguinte, que tudo que está apontando para o nosso aproveitamento e nosso conhecimento acerca do nosso Deus é um conhecimento que é um conhecimento voltado para exaltarmos a pessoa de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente pode perceber isso de maneira prática, ou seja, a santidade de Deus é aquela que se manifesta através da transcendência de Deus em relação às criaturas. Por quê? Quem somos nós em relação ao nosso Deus? Nós não somos nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, isso é o mais importante de tudo que a gente deve lembrar do início ao fim aqui nessa nossa experiência. Tá bom? Então vamos aqui. A santidade de Deus, segunda característica, é aquela que se manifesta porque Deus é santo em contraste com o pecado. É aquela que se manifesta porque Deus é santo em contraste com o pecado. E sabemos assim que as definições que nós temos para pecado quais são? A primeira delas é errar o alvo, principalmente ao analisarmos uma palavrinha, uma palavrinha principal no Antigo Testamento que fala que no Antigo Testamento que pecar é o quê? É errar o alvo. E ainda mais, agora dizendo de uma maneira mais geral, o pecado é o quê? É toda transgressão à lei de Deus. Então, nesse sentido, assim, o que acontece? Deus, em relação ao pecado, Deus é santíssimo. Ou seja, Deus é perfeito e não compactua com o pecado de forma alguma. Isso aqui é o mais importante. E aí, nesse sentido, a gente pode dizer assim, que Deus é santo, pois o quê? Não pode ver a iniquidade. Primeiro, Deus não pode ver a iniquidade. Deus não pode ver a iniquidade. Aí estamos aqui, Abacuque capítulo 1, versículo de número 13. Abacuque 1, não é? Versículo de número 13. Abacuque 1, 13. Então aqui o profeta Abacuque, capítulo 1, versículo de número 13. Que vai dizer o seguinte: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Olha só, não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Então, a gente pode perceber aqui a santidade de Deus acima de tudo. Esse é o ponto principal que estamos vendo aqui. E aí outra coisa importante acerca da santidade de Deus em contraste com o pecado. Aí temos aqui, Deus tem aversão, Deus tem nojo, Deus tem repulsa em relação ao quê? A impiedade. O que é impiedade?
é justamente um sentimento de não reconhecimento da presença de Deus e de toda a prática que vem ao quê? A rejeitar a presença de Deus. Isso se chama impiedade, né? Porque atos piedosos significa o quê? Ter sentimentos que Deus está presente, de que temos desejo de orar, temos desejo de jejuar, desejo de fazer a vontade de Deus. Agora, todo o reverso disso, de que evita-se oração, evita-se a presença de Deus e tudo isso se chama impiedade. E Deus tem aversão à impiedade. Livro de Amós. Então, livro de Amós. Livro de Amós, capítulo 5, versículo de número 21. Livro do profeta Amós. Amós 5, 21. Amós 5, 21 vai dizer o seguinte: aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Então o que acontece? Preste bem atenção, questão da impiedade. Impiedade é justamente isso, é tornar comum todos os atos de adoração a Deus. Então é todo o reverso, isso é impiedade. Um culto que Deus rejeita, um culto que Deus tem nojo. Então diz aqui: e ainda que me ofereças holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim os trépitos dos teus cânticos, porque eu não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corro o juízo como águas e a justiça como ribeiro perene. Então, Deus tem aversão, Deus tem nojo de tudo aquilo que tem a ver com que atitudes ímpias, em que torna Deus comum, torna todas as coisas de Deus comum e que Deus é desprezado na sua santidade. Isso é impiedade. Tá? E outra coisa, e o principal agora que chega, né? Agora eu falo de maneira específica aqui, né? Aí aqui nessa live, né, aproveitando o casal Rodolfo e Karen que estão aqui, e aí me faz lembrar, eu vou assim colocar em público isso, né, que o primeiro contato, né, que o nosso irmão Rodolfo teve com o pregador Paul Washer, ele viu assim aquele choque, né, de que não tem nada a ver a frase Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, né? Mas a gente percebe o seguinte, que de fato nas Escrituras, Deus odeia sim. Deus odeia o quê? O pecador impenitente, o pecador rebelde, o pecador que não se arrepende. Deus odeia. Nós vemos isso aí, ó, justamente no Salmo 5, versículo de número 5. Salmo 5, versículo de número 5, é mostrado que Deus odeia aquele que conscientemente é rebelde, conscientemente sabe o caminho que deve andar, mas não quer andar por ele. Deus odeia. Está aqui, ó, Salmo 5, versículo de número 5. Salmo 5, versículo de número 5. Vai dizer aqui, ó, os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Então quer dizer, nós vemos aqui que a iniquidade, ou seja, pessoas iníquas, Deus odeia. Então, esse é o ponto que a gente tem que levar em consideração. Deus odeia. Então, o que acontece? Quando fala a frase assim, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não necessariamente. Ele só pode amar o pecador só da seguinte forma, através de Cristo. O pecador em si, não. E principalmente o pecador que não se arrepende, Deus não ama, Deus odeia. Então, é importante ter essa resposta agora. Agora aqui nesse momento eu posso falar de uma maneira bem clara, né? Bem clara sobre esse assunto, falando sobre a santidade de Deus. E aí o que podemos mais ver? E aí nesse sentido, que sem as vestes de Cristo Jesus, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,
Deus repugna o ser humano. Isso é muito importante. E aí podemos ver aqui a parábola, né? A parábola do grande banquete, que está em Mateus capítulo 22. Mateus 22, né? 22, versículo de número 11. Mateus 22, 11, diz assim: Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, esse é o contexto. Por quê? Porque essa parábola aqui no início ela vai falar de que houveram os primeiros convidados. Os primeiros convidados rejeitaram o convite desse rei. Então o que ele fez? Castigou-os. E aí mandou que se chamasse de todos os lugares, não importando a situação econômica ou social de cada um, chamou a todos. Mas só que cada um deles, e esse era o costume oriental na época, de que um grande magnata, quando chamava alguém para uma festa, ele, além de chamar para a festa, ele chamava e fazia o quê? Principalmente em situação de casamento, um grande magnata, um grande rei no Oriente. Ele separava roupas especiais para os convidados, ou seja, os convidados tinham roupas que os distinguiam dos demais. Então, aqueles que eram os convidados, eles recebiam roupas que eram fornecidas pelo próprio rei. E aí, nesse caso aqui, como vemos na parábola, o que acontece? O rei verificou que um deles estava sem as vestes nupciais. E aí, nesse sentido, o que acontece? Ele foi mandado para fora. Né? E aí você vê que o texto vai falar que o quê? Jogado nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, castigo infernal, perdição. Então a gente verifica isso. Então, somente através das vestes de Cristo Jesus, porque Deus, quando nós somos chamados eficazmente pelo Espírito Santo e é efetivada em nós a salvação em Cristo, o que acontece? Nós recebemos vestes nupciais. E aí só através dessas vestes é que justamente podemos ter acesso a Deus. E aí justamente Deus não nos repugna, pelo contrário, Deus nos justifica. Porque estamos revestidos de quê? Da justiça de Cristo, vestes de justiça. E aí podemos ver Apocalipse capítulo 6, versículo de número 11. Apocalipse 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 6, versículo de número 11, que vai dizer assim: Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então fala do testemunho da igreja do Senhor. Esse texto, e aí eles receberam o quê? Vestes brancas. E aqui eu não posso esquecer do texto, se há uma exposição, então vamos ver aqui o contraste disso. E aí diz: És tu porventura o primeiro homem que nasceu? Aí falando da situação de pecado. Ou foste formado antes dos outeiros, ou ouviste o secreto conselho de Deus e a ti só limitaste a sabedoria? Então estou voltando aqui a Jó agora, tá? Jó 15, versículo 8, tá? Ou ouviste o secreto conselho de Deus e a ti só limitaste a sabedoria. Aí vem: que sabes tu que nós não saibamos, ou que entendes que não haja em nós? Quer dizer, aqui ele faz acusando Jó de impiedade. Tá? Também há entre nós encanecidos e idosos. Está falando que eles se colocam na seguinte posição de serem mais sábios que Jó e até mais antigos e experimentados que Jó. Tá? Muito mais idosos do que teu pai. Versículo 10.
Porventura fazes pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que dirigimos nós? Quer dizer, eles, né, no caso Elifaz, Bildade e Zofar, estão falando que as palavras deles são suaves, né? Apesar de todas as acusações. Por que te arrebata o teu coração? Por que flamejam os teus olhos? Para voltares contra Deus o teu furor e deixares sair tais palavras da tua boca. Aí vem um ponto principal, que aí mostra o contraste entre Deus e os homens. Que é o homem para que seja puro? E o que nasce de mulher para ser justo? E aí a gente pode perceber que justiça só em Cristo, né? Eis que Deus não confia nem nos seus santos. E aqui é uma coisa muito interessante que fala de todos os seus servos, que fala de santos são todos os seus servos. Tanto seus servos no mundo espiritual, que são os anjos, quanto com os homens. Aí vem, nem os céus são puros aos seus olhos. Quer dizer, a gente pode perceber aqui, quando ele fala os céus, né, ele fala sobre os céus, está falando de toda a criação. Em comparação com toda a criação, Deus é perfeito. A criação não é perfeita. Ela é finita, né? Quanto menos o homem, que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. Então a gente percebe nesse parágrafo aqui inteiro, né, que há esse contraste entre Deus e o pecado. Ok? Alguma dúvida? Alguma dúvida até aqui, né? Na nossa interação, alguma dúvida? Só digitar aqui, né? Quem está aqui ao nosso alcance. E aí eu já falo de maneira específica aos nossos irmãos rodolficarem, né? Alguma dúvida? Se não há, tudo bem. Mas também, se puder colocar aqui alguma contribuição, alguma observação acerca da santidade de Deus, acerca do princípio regulador do culto, será muito bem-vinda, tá bom? Essa contribuição aqui, que eu estarei lendo aqui nos comentários, eu lerei esse comentário, tá? Eu lerei aqui, tá bom? Eu lerei aqui o comentário, é só digitar, tá bom? Estarei lendo aqui o comentário, tá? De vocês, tá? Estou só aguardando aqui. Ok, nenhuma dúvida. Mas, quiser colocar aqui a contribuição, pode colocar aqui que eu estarei lendo, tá? Sobre princípio regulador do culto, tá? E sobre a santidade de Deus, sobre a questão também de Deus odiar não só o pecado, mas odiar também o pecador não arrependido, o pecador rebelde no caso, né? Aquele de coração empedernido, sim, de fato, tá? Então, ó, pode digitar aqui a sua contribuição, tá bom? Os irmãos podem digitar aqui, Macari quiser digitar, pode digitar em nome do Senhor sua contribuição, seu comentário, tá? Tá bom? Então, vamos aqui então a terceira característica aqui, né? Nossa terceira característica. Então, chegamos aqui. Então, para repassar, vamos mais uma vez. A santidade de Deus, não é? É aquela que se manifesta através da transcendência de Deus em relação às criaturas, tá? Segunda é aquela que se manifesta porque Deus é santo em contraste com o pecado. E agora é aquela que se manifesta, a terceira, que se manifesta para que se proclame o amor dele. Então, é aquela que se manifesta para que se proclame o amor dele. Tá bom? Então, aqui está, para que se proclame o amor dele. Então, os versículos 17 ao 35 vão dizer o seguinte: escuta-me, mostrar-te-ei, e o que tenho visto te contarei. Então, capítulo 15, versículo 17 ao 35 vai dizer: escuta-me, mostrar-te-ei, e o que eu tenho visto te contarei. O que os sábios anunciaram, o que ouviram de seus pais e não o ocultaram, aos quais somente se dera a terra, e nenhum estranho passou por entre eles. Todos os dias o perverso é atormentado, no curto número de anos que se reservam para o opressor. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos. Na prosperidade lhe sobrevém o assolador. Não crê que tornará das trevas, e sim que o espera a espada. Por pão ainda vagueando, dizendo: onde está? Bem sabe que o dia das trevas lhe está preparado à mão. Assombraram-no a angústia e a tribulação.
prevalecem contra ele como rei preparado para a peleja, porque estendeu a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso. Arremete contra ele obstinadamente atrás da grossura dos seus escudos, porquanto cobriu o rosto com a sua gordura e criou enxúndia nas ilhargas. Olha só, é uma coisa importante que falar sobre essa questão da enxúndia nas ilhargas, tá? Que significa o seguinte, que tornou saliente sua região dos quadris por causa da abundância da gordura, tá? Habitou em cidades assoladas, em casas que ninguém devia morar, que estavam destinadas a se fazerem montões de ruínas. Por isso não se enriquecerá, nem subsistirá sua fazenda, nem se estenderão seus bens pela terra. Não escapará das trevas, a chama do fogo secará os seus renovos, e ao assopro da boca de Deus será arrebatado. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Esta se lhe consumará antes dos seus dias, e o seu ramo não reverdecerá. Sacudirá as suas uvas verdes como a vide, e deixará cair a sua flor como a oliveira. Pois a companhia dos ímpios será estéril, e o fogo consumirá as tendas de suborno. Concebem a malícia e dão à luz a iniquidade, pois o seu coração só prepara enganos. Então aqui ele pega e mostra toda uma situação do destino final dos ímpios. Todo ele faz, tá? Então ele fala aqui de como Deus castiga os ímpios, tá? Então aqui, ó, para se ter uma ideia, versículo 32, só vou ler só o 32. Esta se lhe consumará antes dos seus dias e o seu ramo não reverdecerá. Está falando do ímpio. Sacudirá as uvas verdes como a vide e deixará cair a sua flor como a oliveira. Pois a companhia dos ímpios será estéril e o fogo consumirá as tendas de suborno. Então é isso aqui. Agora aqui, quando a gente olha para o texto falando da santidade de Deus, então a gente sabe que é o seguinte, que na realidade, né, quando a gente proclama a santidade de Deus, a gente proclama o amor de Deus. E a verdadeira natureza do amor de Deus não é simplesmente Deus amar a todos incondicionalmente, não é? Mas é o quê? O amor de Deus manifestado na pessoa de Cristo, em que ele não suspende os seus mandamentos e a sua lei. Agora vamos ver aqui, né, a contribuição dos nossos amados irmãos. O atual problema, está aqui, perfil da nossa irmã Karen, né? E está acompanhando também seu esposo Rodolfo, né? O atual problema da igreja é não conhecer a Deus e buscar somente por palavras. Olha aí. Então a gente vê aqui. Caímos então na farsa de acreditar que o amor de Deus é maior que todos os seus atributos. Mas isso, aí vem, ó. Mas isso, aí temos aqui, ó. Mas isso tornaria Deus completamente injusto. Não merecemos absolutamente nada da parte dele. A única coisa que merecemos seria o inferno pelos nossos pecados. Mas pela infinita graça somos redimidos e salvos. Não deveríamos pedir nada a Deus além da misericórdia todos os dias. Diante a santidade dele, deveríamos nos prostrar e reconhecer nossa fraqueza todos os dias. Tudo é graça. Então, melhor aplicação, né? Está aí. Uma excelente aplicação de tudo aquilo que a gente está vendo agora, tá? Deus continue abençoando a vida de vocês, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. E de fato é isso. E é isso que a gente está vendo agora, de que a característica do amor de Deus não é uma questão de um amor incondicional, de um sentimento. O amor de Deus não é um sentimento. O amor de Deus é uma atitude dele estender a sua graça. E é justamente isso. E essa graça, em primeiro lugar, o que ela faz? Ela não suspende sua justiça, ou seja, Deus não retira sua justiça, porque a justiça de Deus diz o seguinte, que o salário do pecado é a morte, é a perdição. E aí nós podemos ver isso acerca da justiça de Deus, em primeiro lugar, no Antigo Testamento. Salmo 145, versículo 17. Salmo 145, versículo 17, vai dizer o seguinte. Salmo 145, versículo 17. Vai dizer o seguinte. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos,
benigno em todas as suas obras. Ponto. Ele não suspende a sua justiça. Segundo, Deus faz tudo porque, acima de tudo, ele ama a sua lei, não é? Porque a lei dele é justa. Então, nós vemos aqui o Salmo 11, versículo de número 7. Salmo 11, versículo de número 7. Salmo 11, versículo de número 7 vai dizer o seguinte: porque o Senhor é justo, ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. E aí vai passar para o ponto principal de Hebreus que diz: sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, esse é o ponto. E aí, outra coisa importante, temos Hebreus 1, versículo 9. Hebreus 1, versículo de número 9. Hebreus 1, 9 vai dizer o seguinte. Hebreus 1, 9. Hebreus 1, versículo de número 9. Vai dizer o seguinte: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E o que mais confirma isso é que quando olhamos para o profeta Ezequiel, se dermos um panorama, uma leitura inteira, que fala que Deus ele faz tudo por amor do seu nome. Então, quando fala por amor do seu nome, está falando o quê? Da sua justiça. Então, o amor de Deus, ele se manifesta nisso, através da sua justiça. Esse é o ponto importante. Então, e aí vemos, este amor só aceita o pecador porque o pecador é purificado pelo sangue de Cristo. É importante isso. Esse amor é o quê? É a manifestação da santidade dele, que aceita o pecador. Em que sentido? Só aceita o pecador na medida em que ele é purificado pelo sangue de Cristo. Mateus capítulo 20, versículo 28, né? Mateus 20, versículo 28 vai dizer o seguinte, né? Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha só, resgate por muitos, não é resgate por toda a humanidade. Então, nesse sentido, é resgate pela sua igreja, é resgate pelo seu povo, é resgate pelos eleitos antes da fundação do mundo. É deixar isso de uma maneira bem clara. É resgate por estes, tá? Então, como diz Romanos 3, versículos 23 e 24, né? Que a gente vê lá, Romanos 3, 23 e 24. Romanos 3, 23 e 24, que diz o seguinte, que é muito conhecido esse versículo, mas a gente vai ver também o 24. A gente viu o 23, agora vai ver o 24 junto. Que diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora o ponto, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção, libertação. Libertação através da sua morte. Sua morte, seu sangue. Então vemos aqui Efésios 2,14. Muito importante vermos esses versículos. Efésios 2,14. Efésios 2,14 vai dizer de uma maneira bem clara aqui acerca de como Deus nos aceita. Efésios 2,14. Efésios 2,14 que diz, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado, né, a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Então ele nos reconciliou, tá? Efésios 2,14. E aí Romanos 5, voltamos para Romanos de novo, versículo 5, a partir do versículo de número 8. Romanos 5, 8. Que vai dizer o seguinte, Romanos 5, 8, que vai dizer o quê? Vai dizer assim, mas Deus prova o seu próprio amor, né, para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, santidade de Deus, ela não suspende a justiça. A justiça que antes merecíamos, a justiça de condenação, Cristo se fez condenado por nós.
Aí vem, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, versículo 9, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E aí podemos ver, versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. E aí, temos aí. Agora vamos ao versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, esse é o ponto. E agora, o mais importante ainda, primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 1, que fala outra vez desse amor de Deus que não suspende a sua justiça, ou seja, Deus não revoga a sua justiça. Deus não revogou a sua justiça quando decidiu nos salvar. Não, pelo contrário, ele cumpriu sua justiça do início ao fim. E foi cumprida através de quem? Através de Cristo. E aí vem 1 João, capítulo 1, versículo de número 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Que maravilha! Isso aí agora para a nossa vida presente, depois de Deus nos ter salvo. Aí vem. Mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E aí vem, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Que maravilha! Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o versículo 10 vai dizer, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Deus é santo em tudo. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Então, chegamos à seguinte conclusão aqui, né? Depois de toda essa leitura. Assim como Deus é santo, devemos ser santos. 1 Pedro, capítulo 1, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Pois nosso chamado ao estarmos ligados a Cristo é de sermos seus imitadores. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 1 diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E sermos um sacrifício vivo a Deus. Está lá em Romanos 12, versículos de número 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2 vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, pois este é o vosso culto racional. E aí temos, e não vos conformeis com este mundo, antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Está aí, não nos conformarmos, não é? Está aí, oferecermos a Deus como sacrifício vivo. Então, esse é o parâmetro, né? O parâmetro está aí. E aí, como devemos assim estarmos preparados para isso? Renovando nosso pensamento e a nossa mente. E aí temos aqui, eu vou usar aqui, né? Não deixei de usar, né? A Bíblia Viva, né? A Bíblia Viva aqui, já apresentei, né? Tem uma edição com outra capa, né? Tem uma edição com outra capa, a Bíblia Viva já deve estar com outra edição, mas essa edição eu gosto muito dela particularmente. E aí a Bíblia Viva, eu vou usar ela, Filipenses 4, né? Versículo de número 8, para encerrarmos aqui, né? Filipenses 4, versículo 8, encerrar nossa exposição, porque aí mostra como a santidade de Deus deve impregnar a nossa vida. Filipenses 4, 8, que vai dizer o seguinte, e agora, irmãos, 4, 8, né? E agora, irmãos, ao terminar esta carta, quero dizer-lhes mais uma coisa. Firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, nobre e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis, e detenham-se nas coisas excelentes. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus.
Filipenses 4:8. E agora, irmãos, ao terminar esta carta, quero dizer-lhes mais uma coisa, isso é na Bíblia Viva. Firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, nobre e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis e detenham-se nas coisas excelentes. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. Então, aí está, né, nossa conclusão acerca da santidade de Deus, né? Conhecermos assim santidade de Deus. Então, prossigamos em conhecer a Deus para que o quê? Para que nesses dias não venhamos a sucumbir às tentações, para que venhamos com o nosso coração sermos assim aquecidos pela presença do Espírito Santo em nós. Como o Espírito Santo ministra em nós? Ele ministra através da palavra. Então isso é fundamental termos isso em mente, tá bom? E aqui, como esse vídeo vai ser postado no YouTube, né? Eu quero aqui mencionar, quando eu dei aqui a contribuição para a irmã Gelsa, de repente mais tarde ela veja o vídeo, veja com mais calma, mas aqui está, eu dei o endereço, né, da Igreja Presbiteriana de Campos. Então, a Igreja Presbiteriana de Campos está localizada na Avenida 15 de Novembro, número 87, em Campo dos Goitacazes. E ela tem o telefone, ela tem esse seguinte telefone, DDD 22 2723 1394, 2723 1394, tá? Na Avenida 15 de Novembro, 87, no centro, tá bom? Então, a irmã pode entrar em contato com essa igreja, pelo menos a igreja que está na cidade onde ela vive, né? Então, a recomendação que eu faço é para estar nessa igreja, tá? Para a glória de Deus. Agora vamos assim para o nosso momento de oração, né? Nosso momento de oração, vamos estar orando nesse momento, tá bom? Vamos estar orando, fazendo nosso momento de intercessão. Quem quiser fazer algum pedido, alguma intercessão, pode fazer, que estaremos fazendo aqui agora, em nome de Jesus. Vamos orar. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, quero apresentar diante de Ti, Senhor, a vida de cada um que participou dessa noite, dessa live, né? Comentando. Quero primeiro estar assim intercedendo pela vida dos Teus servos, Rodolfo e Karen, que eles continuem sendo bênção onde pisarem os pés e que nessa tarefa, Senhor, constante de Te servir, eles possam a cada dia terem prazer em buscar a Tua santidade, Senhor. Eles tenham prazer em buscar a Tua presença, assim como Davi, nesse sentido, né? Nesse sentido, ele se preocupava acima de tudo em querer a Tua presença em todo o tempo. Então, que eles, Senhor, venham a cultivar essa santidade e que também, Senhor, na sua tarefa como pais, sejam a cada dia conduzidos na Tua presença para a honra e glória do Teu santo nome. Fortalece-os em todas as suas atividades. Tome em Tuas mãos também a irmã Gelsa Flávia, que, ó Deus, nos pediu uma orientação, que Tu venhas a operar na vida dela a Tua graça, a Tua santidade, que Tu venhas a operar em corpo, alma, espírito, entendimento, vontade, emoções, consciência, intuição e comunhão contigo, seu ser por completo, Senhor. Opera na vida dela, opera na vida dos seus familiares. Visita também agora nesse momento nosso irmão Paulo César, fortalece ele a cada dia na Tua presença para viver, ó Deus, para a Tua glória, Te louvando e Te engrandecendo. Visita ele, Senhor, para a Tua glória. E visita agora especificamente a sua esposa, Senhor Alessandra. Guarda a sua vida, guarda o seu coração. Visita ela, restaura ela, corpo, alma e espírito. Restaura ela de toda a enfermidade. Levanta ela, abre portas novamente de emprego para ela, porque ela sempre trabalhou fora. Então, ó Deus, em nome de Jesus, tira dela todo o pensamento contrário, todo o pensamento que a desmotiva a Te servir. Ó Deus, apesar de todo o sofrimento, que ela, em nome de Jesus, nunca perca o contato, nunca perca a intimidade contigo para a Tua honra e para a Tua glória. Visita também, Senhor, os seus filhos, Senhor, ó Deus, o Ezequiel e a Valentina. Faz uma grande obra na vida deles para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor.
Faz a tua obra, Jesus, porque tu és santo, maravilhoso e glorioso. Visita também agora os enfermos, Senhor, da tua casa. Visita nesse momento, Senhor, ó Deus, a irmã, ó Deus, a irmã Giselda. Visita o irmão Walter. Visita, Senhor, em nome de Jesus, a irmã Sônia. Visita a irmã Eda, Senhor. Faz uma grande obra na vida deles para a tua glória. E visita também a minha colega, Senhor, minha amiga Lucimar, da época da Contex. Em nome de Jesus, nessa batalha que ela passa, em nome de Jesus ela seja fortalecida. Em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, os tratamentos que ela está fazendo venham ter resultado, Senhor. Porque ela tem crido na restauração e na cura para a tua honra e para a tua glória, Jesus. Agora eu incluo aqui nessa oração também, Senhor, esses pedidos de oração que já me foram feitos, já tem um tempo, Senhor. E eu coloco diante de Ti essa família, Senhor. Toma em Tuas mãos, Senhor, a Vanessa Neves, Senhor, minha amiga da época de Contex também. Visita, Senhor, o Gabriel Neves, seu filho, o Daniel Neves, o seu filho, também o Miguel Neves, Senhor, para a Tua glória. Visita, Senhor, ó Deus, o Vinícius Ximenes, o João Ximenes e a Júlia Ximenes, Senhor, que são, ó Deus, a família, Senhor, relacionada, Senhor, a ela, que é o companheiro dela. Faz a tua obra na vida deles para a tua honra e para a tua glória. E tu venhas a guardar o local de trabalho, Senhor, deles. Venha guardá-los de todo mal. Venha orientá-los em todo momento, em toda sabedoria, para realizarem um bom trabalho para a tua honra e para a tua glória, Jesus. E, ó Deus, toma em tuas mãos a todas, Senhor, a todos os governos do nosso país. E isso aí eu falo, Senhor, nesse sentido, as prefeituras, Senhor, as câmaras municipais, os governadores de estado e as assembleias legislativas. E quanto ao presidente, Senhor, em nome de Jesus, abre a mente desse homem, traga arrependimento a esse homem, para, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, governar com justiça o país. E, ó Deus, em nome de Jesus, que é toda a palavra de maldição que ele lançou em relação à família, Senhor, todo combate que ele realiza contra a família caia por terra, Senhor. E abre o entendimento dele para, ó Deus, que haja arrependimento, Senhor. E que, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ele venha ter o entendimento verdadeiro do teu evangelho. Tanto ele quanto a sua esposa e seus filhos. Isso, Senhor, ó Deus, é pedir pela autoridade para que ele, ao governar com justiça, venha se permanecer no nosso país, Senhor, para a tua glória, a liberdade de pregação do teu santo evangelho. Coloca em tuas mãos a Câmara dos Deputados, coloca em tuas mãos o Senado, coloca em tuas mãos as Cortes de Justiça, representadas pelo Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal de Justiça, o Tribunal do Trabalho e todas as instâncias dos tribunais federais e também as várias estaduais, Senhor, e todas as demais para a tua honra e para a tua glória. E, ó Deus, nessa noite, coloco a tua igreja em tuas mãos, coloco, Senhor, os meus familiares, coloco a minha vida e me reveste, Senhor, do teu Espírito Santo, com amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio e fé. Assim te agradeço, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Semana que vem continuaremos assim com o capítulo 16 para a honra e glória do nosso Deus. Então, vamos estar cantando hoje a bênção, né? Aproveitar aqui o violão e vamos estar cantando. Que esse cântico, né? Tanto eu quanto a pastora Conceição, nós aprendemos na segunda igreja presbiteriana de Anchieta. E que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito esteja aqui e para sempre, para sempre.
Deus abençoe rica, poderosamente em Cristo Jesus. Amém. Nos encontramos semana que vem. Jó 16. Fechando o Instagram. Fechando agora Facebook.